Irmãos, abram primeiro de João, capítulo 2. O título, verso 15, irmãos. Capítulo 2, na primeira carta de João, verso 15. O título aqui é Não ameis o mundo. Não amar o mundo, irmãos. Isso é, para alguns é tão difícil de entender. O que é não amar o mundo? Não amar as coisas do mundo. É não ter mais sentimento. É não ter mais prazer em nada dessa vida. Esses dias eu estava pregando, eu dei alguns exemplos bem simples, né? Eu gosto de pastel, eu gosto de lasanha, eu gosto de fazer tanta coisa. Será que tudo isso é pecado? Não é? Será que é disso que a palavra nos ensina? Será que é isso? Será que eu não posso sentir mais nada? Será que tudo tem que ser cinza para mim agora? Não tem que mais ter brilho nenhum, nada? E só o evangelho, só a vida espiritual? Glória a Jesus. Irmãos, o fato, pelo evangelho, né, nós entendemos, é que existem duas realidades. Não é? Vamos chamar assim de duas realidades: a material e a espiritual. O mundo material tem um curso, tem um propósito, tem um princípio, um meio e um fim. A vida material ela tem as suas batalhas, ela tem as suas conquistas, as suas dificuldades, tem as suas alegrias. E para todos os casos vai ter uma data, um fim, não é? E somado a isso, né, com o entendimento que Jesus nos deu pelo Evangelho, a vida material, o mundo material, ele também tem um príncipe, tem um Deus. E as coisas não acontecem naturalmente, vamos dizer assim. Ou seja, as coisas não acontecem sem que haja uma interferência espiritual. Hoje, muito menos. Hoje nós sabemos que o Senhor Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. E hoje os anjos não têm mais a liberdade para agir como faziam antigamente, interferindo em muitas coisas, né? Mas as pessoas que se afastam de Deus, as pessoas que se distanciam de Deus, do Espírito Santo, que buscam a injustiça, o pecado, ou seja, não ouvem, não têm misericórdia, as pessoas que vivem após o desejo da carne, dos pensamentos, elas acabam agindo por si mesmas, segundo as suas paixões, automaticamente são induzidas, sim, pelo maligno, pelos espíritos, pelos anjos caídos, né, que ainda operam nesse mundo. E vamos ler esse texto, né, irmãos? E a palavra vai nos conduzir ao entendimento. Por quê? Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho nos ensina que existe uma vida espiritual. E que hoje nós já desfrutamos do reino dos céus, hoje nós já pertencemos ao reino dos céus, mas que ainda estamos num momento em que nós temos que levar a vida, a verdade desse mundo espiritual, dessa vida espiritual para aqueles que não entendem, não conhecem, mostrar o caminho para chegar até essa vida espiritual, não é? Glória a Jesus. Então, hoje nós ainda habitando nesse corpo natural, nós buscamos viver já o reino de Deus. Nós já buscamos nos dias de hoje desfrutar das bênçãos de Deus e andar segundo verdadeiros cidadãos, moradores das moradas celestiais. Não é? O Senhor Jesus disse que nós não somos daqui. Como Ele não é, nós também não somos. Então, só por aí já dá para entender. Não é? Então, se nós temos a natureza humana e temos também uma nova natureza em Cristo, que é espiritual, então aí já dá mais ou menos para a gente entender o que significa não amar o mundo. É não andar mais segundo a natureza humana antes de conhecer a Cristo. Não é? As pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a vida eterna, que não conhecem a salvação, que não conhecem a verdade, normalmente essas pessoas estão presas nesse mundo. A felicidade, o objetivo, os planos, os sonhos, são todos aqui. Não é? Glória a Jesus. E a palavra nos ensina. Vamos ver verso 15 em diante, irmãos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele usa concupiscência, que é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, mas ela significa desejo, vontade. Então, porque tudo que há no mundo, a vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, quando ele fala tudo que há no mundo, ele resume tudo que há no mundo em vontade. Da carne, vontade dos olhos, soberba da vida. O que é uma soberba da vida? É uma coisa que a pessoa valoriza na vida. É uma coisa que a pessoa se engrandece na vida. Então, o que a pessoa enxerga com os olhos e deseja com os olhos. O que a carne dela deseja, o que a carne dela quer. Não é? Ela busca ter essas coisas. E quando ela tem uma soberba. Ela se vangloria naquilo. Então os irmãos já começam a perceber do que se trata. Porque eu posso gostar da comida da minha mãe, da minha esposa. Eu posso ter prazer em me reunir com a minha família, com os meus irmãos. Fazer uma sopa aqui, com pão, né, com azeite que os irmãos fazem, gostoso. Né? Isso não é pecado. Mas eu posso ter um desejo, uma soberba, algo que tudo que meus olhos querem, tudo que a minha carne deseja, eu vou atrás. Eu quero essas coisas. Essas coisas é que tem valor para mim. Então isso demonstra que eu amo as coisas desse mundo. É diferente, né, irmãos? Então eu posso querer me vestir bem, eu posso querer me alimentar bem, posso querer ter conforto, ter um bom casamento, ter filhos saudáveis. Que mal que tem nisso? Pelo contrário, né? Essas coisas são boas. Mas o meu coração não se vangloria nessas coisas. Eu não tenho soberba dessas coisas. Eu não me engrandeço, eu não me acho superior. Não são essas coisas que são o alvo do meu viver. O alvo, o objetivo maior da minha vida não é isso. Mas é lógico que eu vou procurar fazer o melhor para minha família. É lógico que eu vou procurar fazer o melhor e ser o melhor no que eu faço, no meu trabalho. Então, ele diz no verso 17: e o mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. E é verdade, porque como a nossa vida é passageira nesse mundo, então, logo, ainda que você ame, que você viva segundo a vontade da sua carne, a vontade dos seus olhos, e tenha uma soberba dessa vida que você tem, que você conquista, que você consegue, vai chegar o tempo que isso vai passar. Então, a mensagem ela vem dizendo: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós precisamos viver com o entendimento. Nós precisamos entender, compreender, meditar um pouquinho. Parece filosofia, mas não é. Isso não é filosofia. Isso é uma razão, é viver racionalmente. Entender verdadeiramente o que essa vida representa nesse mundo. Hoje, nós, sendo cristãos, como que nós devemos viver? Em Efésios 2, como que eu penso, como que eu enxergo a vida a partir de Cristo, a partir da verdade? Porque antes de conhecer Cristo, nós tínhamos uma visão do mundo, uma visão dos sonhos e dos planos, né, irmãos? E é impossível alguém que verdadeiramente conheceu Jesus continuar inerte, continuar com os mesmos pensamentos. Então, acontece muito, quando não se conhece a verdade, de a pessoa se converter, entre aspas, quando eu falo se converter, entre aspas, ela começar a frequentar uma igreja, a ler a Bíblia, a falar do nome de Jesus. Muitas vezes ela até muda, para de falar palavrão, para de fazer muitas coisas, muda as vestes, mas ela ainda tem desejo da carne, desejo dos olhos. Ah, mas quer dizer que o cristão não tem desejo da carne? O cristão não tem desejo dos olhos? Não, ele tem. Mas, pela mensagem do Evangelho, ele aprende que ele precisa mortificar. Então, ele com entendimento, ele vai discernir: opa, isso daqui já não convém mais para mim. Isso daqui é algo que é desejo da minha carne. Isso aqui é desejo dos meus olhos. Desejar ter essas coisas. Mas isso para mim não pode mais ter valor. E você começa a mudar os seus pensamentos. Então, o que acontece muito é que as pessoas querem a salvação de Jesus. Tá muito alto o som?
Tá tudo bem, a irmã fez assim, se tava doendo o ouvido da irmã. Então, os irmãos estão entendendo? Então, existe a necessidade da gente discernir o que é amar o mundo, e como que eu agrado a Deus, não é? Porque se o amor do Pai não está naquele que ama o mundo, que vive segundo os desejos dos olhos, os desejos da carne e pela soberba da vida, não é? Essas coisas não são de Deus, então como que eu vou fazer? Eu tenho que entender, eu tenho que conhecer o Evangelho. Então o Evangelho vem nos ensinando, no verso 1, Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios que Jesus nos vivificou, nos deu vida, estando nós mortos em ofensas. Ele está falando da vida espiritual. Espiritualmente, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. O que é o curso do mundo? É o caminho do mundo. Né? O curso é para onde o mundo vai. Para onde o mundo vai? Nós íamos junto com o mundo, para onde ele está indo, para a morte. Para o fim de todas as coisas. Em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Segundo quem? O príncipe das potestades do ar. Traduzindo, é o principal dos poderes do ar. Então existe um principal. Jesus chama ele de Deus desse século, príncipe desse mundo. Então esse mundo tem um Deus, esse mundo tem um príncipe. E todos os homens, antes de conhecer a verdade, sem saber, sem entender a verdade, andavam com a sua carne, com os seus olhos, amando esse mundo, buscando as coisas desse mundo. O texto do Evangelho esclarece isso para nós. Né? E quem que fazia isso? Quem que foi que escreveu isso em nós? Quem que foi que programou isso em nós? O príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos. Então ele está dizendo que quem é desobediente continua ainda sendo guiado pelo príncipe das potestades do ar. É um espírito. Ele opera na desobediência. Filhos da desobediência. Então, dá para a gente entender hoje que a nossa carne ela continua obediente ao Deus desse século. A carne do homem, ela quer fazer as coisas que são desejos da carne, desejos dos olhos e soberba para a vida. Não é? E isso, quando você conhece o Evangelho, então o que acontece? Você vai viver através da desobediência, se você estiver vivendo essas coisas. Porque você sabe o que é certo, mas você escolhe, não é? Não mortificar. Você escolhe deixar a vida te levar. Então você passa a ser um filho da desobediência. Não é? Verso 3. Entre os quais todos nós, então ele se inclui também, o apóstolo Paulo, né? Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, por natureza, éramos por natureza, o que isso significa? Você veio disso, filho da ira. O seu pai era a ira. Não é? Nós sabemos quem que se ira todos os dias. Não é? O príncipe desse mundo, o Deus desse século. Jesus disse, nada tem em mim. Não é? Então, todos nós estávamos nessa condição. E tivemos um encontro com Jesus. Tivemos um encontro com a verdade. Um encontro com a verdade revela quem nós éramos. Você estava morto. Você era filho da ira. Você tinha um Deus, é o Deus desse mundo. Jesus disse, nada tem em mim. Não é? Ele diz, olha, eu tenho moradas celestiais, eu tenho uma nova vida, eu quero morar dentro de você. Eu e o meu Pai viremos a você, faremos em você morada. E quando isso acontecer, você vai passar a ser obediente. Você vai aprender tudo o que eu ensinei. Você vai ser lembrado a todo momento do que é certo. Está lá, em João capítulo 14. Né? Então a mensagem do Evangelho vem mostrando duas realidades. A realidade de um mundo material, que tem um começo, meio e fim, e o fim é a segunda morte, é o lago de fogo. Não é? E nós temos a outra realidade, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que moradas celestiais, regenerados, novas criaturas, para viver um mundo vindouro, um mundo
que há de ser revelado a nós. Nós só imaginamos, tentamos imaginar como que vai ser naquele lugar. Mas nós sabemos que ele já existe, porque Jesus foi preparar lugar. Então, automaticamente, quando eu me deparo com duas realidades, eu tenho que amar uma e desprezar a outra. Eu preciso abraçar uma promessa ou rejeitar essa promessa e continuar com a minha antiga vida, com a vida que eu vivia. Então o Senhor Jesus vem e abre uma luz, o Senhor Jesus vem e abre uma verdade e mostra: olha a situação de vocês. A situação de vocês é essa. Escravos do pecado. Tem um espírito que opera em vocês, que mexe na carne. Está lá em Eclesiastes, vamos lá, capítulo 3. Depois de Provérbios, vamos ler a partir do verso 9. Então o Senhor Jesus, ele mostra, Eclesiastes, capítulo 3, verso 9. O Senhor Jesus, ele mostra e fala assim: venham após mim. Olha, vocês estão nessa condição, vocês estão nessa situação aqui, mas eu tenho algo melhor para vocês. Porém, não é agora. Agora, nesse momento aqui, quem quiser vir após mim, vai ter que negar-se a si mesmo. Nesse momento aqui, vocês vão ter que continuar a obra. Agora vocês são a igreja eleita, em quem eu coloquei o meu nome, eu coloquei o meu espírito, e durante um período vocês vão trabalhar, vocês vão viver uma vida não mais com o objetivo de antes. Agora vocês entenderam que esse mundo aqui tem um curso, tem um propósito, leva todos para o mesmo lugar. As trevas, a corrupção, ao pecado, à morte e ao lago de fogo, né? Então, hoje, com entendimento, a gente consegue ir nesse texto aqui, por exemplo, e entender um pouco melhor, né? Verso 9. Então, quem que escreveu Eclesiastes? Foi Salomão, né? Então, Salomão, para as pessoas que não têm entendimento, as pessoas querem a sabedoria de Salomão. As pessoas pedem na oração: Senhor, me dá a sabedoria de Salomão. Por que eles querem a sabedoria de Salomão? Porque lá atrás está escrito que Deus deu sabedoria para ele, mais do que a qualquer homem que já existiu, né? E essa sabedoria dele foi tão grande que tornou ele um homem muito poderoso, muito rico. Esse homem aqui tinha muita estratégia. Aí eles pegaram várias situações lá, mostraram como ele foi sábio, né? Quando ele pegou duas mulheres lá debatendo por causa de um filho que morreu. Enfim, tem tantas histórias, né? E mostram a sabedoria dele para lidar com as situações. Aí pega lá Provérbios, ele era como um filósofo, né? Mas, claro, ele usava a sabedoria que ele tinha segundo a lei também. E ele ensinou muitas coisas. Mas pelo Evangelho nós entendemos que nós nunca devemos pedir a sabedoria de Salomão. Jamais, né? Salomão, ele tinha o desejo da carne e o desejo dos olhos e a soberba da vida. Isso estava nele, mas estava assim em grande quantidade, né? Ele disse que tudo que o olho dele desejou, ele teve, tudo. Ele não sentiu desejo de nada, vontade de nada. Tudo que ele quis, ele possuiu. Ele foi um homem pervertido, um homem que vivia de sexo, perdão aqui falar disso, né? Mas é uma realidade, tinha 1000 mulheres, escravas sexuais, muitas delas, a maioria, né? Tem um livro aqui, que é Cantares de Salomão, né? Que você percebe claramente que ali é uma poesia para das suas paixões, né? Tá aqui na Bíblia, no Velho Testamento. As pessoas tentam espiritualizar esse livro, dizer que esse livro é espiritual e converter as palavras de Salomão em coisas espirituais, quando na verdade ali são mensagens, né, ocultas das safadezas de Salomão, né? E aqui no verso 9, a gente vai ver a sabedoria de um homem que recebeu a sabedoria do Senhor, né? O Senhor deu sabedoria para ele. O príncipe desse mundo, o Deus desse século, deu sabedoria para Salomão. E o que ele escreveu aqui? Que proveito, verso 9, tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. E também pôs o mundo no coração do homem, está aqui na minha tradução. Pôs o mundo no coração? Aí depois vem a mensagem do evangelho e diz: não ameis o mundo. Não é estranho isso? Como que Deus colocou o mundo no coração do homem e depois vem a mensagem do evangelho e diz assim: vocês não devem amar o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ué, mas quem que pôs o amor do mundo no homem? Não foi o Pai. Não é? A não ser que o Pai muda. E no Evangelho a gente aprende que ele é imutável.
que nele não há nem sombra da variação. Nem a sombra, não é? Então, ele disse assim, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens. Está lá na maldição, lá de Gênesis, né? Com o suor do teu rosto. Não é isso que está escrito lá? Quando o homem cai, quando a serpente engana a mulher convence o homem e Adão cai. Então o que acontece com o homem ali? Ele é amaldiçoado, a morte, o trabalho. Não é isso? Então aqui ele está dizendo que quem que deu o trabalho foi Deus, né? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até. Os irmãos percebem aqui, o homem ele tem um mundo no coração dele, e esse mundo no coração dele o impede de ver a criação de Deus, o impede de enxergar. Não é? É o que está escrito, não é? Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua. Isso aqui é o Evangelho, irmãos? Mas é a sabedoria de Salomão. Então o que ele viu? O que ele entendeu? Que não tem coisa melhor para os homens do que alegrar-se e fazer bem na sua. Não é fazer o bem. Não é conhecer a verdade e agir pela verdade. Ele está falando de coisas carnais. Ele está falando de amar o mundo. Ele está falando, sim, de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Verso 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom? Esse é o dom de Deus? Pelo Evangelho eu não entendo assim. Não é? Não é verdade? Glória a Jesus. Lá em Efésios 2, nós aprendemos que nós recebemos a fé, não é? Por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. O dom de Deus é ter fé. O dom de Deus, segundo o Evangelho, é ouvir a voz de Jesus e crer nela. Isso é dom de Deus. Dom de Deus não é você ser capaz de ajuntar fortuna. Dom de Deus não é você ser capaz de construir fortalezas. Não. Isso é soberba da vida. É a sabedoria terrena, diabólica. Né? Vamos abreviar aqui, irmãos. Verso 18. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como? Como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Os irmãos estão percebendo a sabedoria de Salomão? A esperança de Salomão? Salomão, com toda a sua sabedoria, não sabia o que nós sabemos, não é? Ô, irmão, Deus abençoe, meu irmão. Tá precisando mesmo. A gripe me pegou. Então, Salomão, ele discerniu com toda a sua sabedoria que o homem e o animal é a mesma coisa. Não tem vantagem nenhuma sobre o outro. Assim como um morre, o outro morre. Só que ele percebe uma diferença, né? Todos vão para um lugar, verso 20. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim, que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Irmãos, essa conversa é a conversa do ateu. Vocês já viram o ateu falando? Quem me garante que quando eu morrer tem céu? Alguém já voltou para falar? Quem já ouviu isso? Já perceberam? Vocês já viram um argumento de um ateu? Eles falam assim, quem é que garante? Por que ele usa desse argumento? Porque ele até entende, olha, esse povo está pregando vida eterna.
Mas se eu embarcar nessa história de vida eterna aí, que garantia que eu tenho? Porque como é que eu consigo provar que eu vou ter vida eterna, que eu vou ter salvação? Esse aqui é Salomão. Ele está dizendo isso. Então, ele concluiu no verso 22. Assim, eu tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então ele está dizendo o quê? Aproveite a sua vida. Trabalha, conquista as coisas, deseje o mundo e aproveite o mundo, porque essa é a sua porção. Você e um cão, você e um gato, não muda nada. A diferença é que você pode trabalhar, isso é um dom de Deus. Você pode conquistar as coisas, você tem sabedoria. Você pode ser alguém. Você pode aproveitar os prazeres dessa vida. Vai, filho, vai lá, aproveita. Isso é um dom, é isso que está ensinando. E o Evangelho nos ensina algo diferente. Por quê? Porque o Evangelho revela o que vem depois. O Evangelho, através de Jesus, nos convence, não só com palavras, porque o Senhor Jesus esteve entre nós. O Senhor Jesus Cristo provou o seu poder. O Senhor Jesus Cristo fez muitos sinais, tão grandiosos, que muitas pessoas falaram dele, escreveram a história dele. E a história dele se perpetua até hoje. As pessoas conhecem Jesus. As pessoas ouviram ele prometer que seria morto antes de ser. O Senhor Jesus falou de carregar a cruz antes de as pessoas saberem que ele seria crucificado. Tá certo? O Senhor Jesus foi crucificado e disse que ressuscitaria. E falou para ele: o que vocês vão dizer? Vocês não acreditam nisso? O que vocês vão dizer quando virem o Filho do Homem subindo no céu, nas nuvens, ressuscitado? E o Senhor Jesus foi visto, subindo aos céus e ressuscitando. As pessoas escreveram. Até hoje se fala de Jesus. Então a mensagem do Senhor Jesus Cristo fala da vida que Salomão não viu. Salomão falou: aproveita essa vida enquanto você tem ela. Aproveita. Eu aproveitei. Ele falou: eu aproveitei. Tudo que eu podia pôr a mão, eu pus. A gente deve ter feito de tudo. Não é? Acho que nos dias de hoje aqui ele ia estar moderno ainda. Com as coisas que acontecem hoje, ele deve ter feito tudo também. Não é? Segundo ele, isso daí era dom de Deus. Mas nós aprendemos com o Evangelho. Vamos voltar para o Evangelho, irmãos? Vamos falar então, Mateus 13. O Senhor Jesus nos faz enxergar. O Senhor Jesus nos faz enxergar o objetivo principal da nossa vida. Ele nos faz ver a verdade. Hoje, com entendimento, nós conseguimos ver. Então, hoje, nós podemos tomar uma posição. Nós podemos ter um objetivo. Podemos ter os nossos olhos voltados com o objetivo que Jesus Cristo nos mostrou. A vida eterna. E nesse momento, nesse pequeno momento do tempo, podemos ser úteis, sermos usados por Deus para que a mesma salvação que veio sobre as nossas vidas seja também anunciada, que as pessoas consigam também entender. Né? Então, o que Salomão disse? Que o Deus desse mundo, o Deus desse século, pôs o mundo no coração do homem. O Senhor Jesus vai falar aqui uma parábola do semeador, no capítulo 13, verso 1. Vamos começar na leitura aqui. Os irmãos vão perceber que a figura é o coração. Né? A terra que a semente recebe, a semente é a palavra, a terra é o que? É o coração. Então, existe a vida material, existe a vida espiritual. E o nosso coração precisa estar apto para viver a vida espiritual. Não é? Para receber a palavra que é espiritual e a palavra frutificar. Não é? E a palavra levar o nosso entendimento, a nossa vida para a salvação. Verso 1, irmãos. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir,
Ou seja, a pregação é só para quem não é surdo. É isso? Não, né? E está dizendo o quê? Quem é espiritual que entenda. E aí eles perguntam, Senhor, por que fala em parábolas, né? Explica-nos essa parábola. O Senhor Jesus vai explicar. Vamos ler a partir do verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, pôs o mundo no coração do homem, sem que o homem possa perceber, entender a criação de Deus. Né? Então é isso. Então, a pessoa ela é tão mundana, tão carnal, que ela não consegue entender. Então é uma palavra superficial, ela não penetra, ela fica no caminho. Então se perde, a pessoa não consegue entender a palavra. O que foi semeado em pedregais, verso 20, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É uma pessoa superficial. Recebeu a palavra, mas ainda ela é tão superficial, não é, que quando vem a tentação, a tribulação sobre a pessoa, ela não tem alicerce. É uma pessoa que facilmente ela cai, ela desanima, não é? Ela queima, é o que diz aqui, né? A perseguição, a tentação, ou seja, ela não consegue defender por muito tempo a sua fé. Logo, se escandaliza e se perde. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Tá vendo? Então, é a figura dos espinhos, né? Então, o que é isso? A pessoa ainda, apesar de ter ouvido, de ter entendido, de ter crido, ela ainda ama o mundo. Ela ama, ela tem as paixões do mundo ainda em primeiro lugar. Então, isso faz o quê? Com que a palavra fique sufocada. Em primeiro lugar vem meu trabalho, em primeiro lugar vem a minha família, em primeiro lugar vem as minhas riquezas, vem os meus negócios, vem os meus objetivos, vem os meus planos. E Jesus é secundário. Então, a mensagem está ensinando exatamente isso. Né? A pessoa não dá fruto. Ela até creu, ela até ama Jesus, lá no seu entendimento, lá no fundo, mas na hora que ela vai colocar em prática esse amor, ela ama mais o mundo. O mundo está em primeiro lugar. Então ela não consegue dar fruto. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro. Então cada um produz, né, uma quantidade, mas todos dão fruto. Glória a Jesus. Então, lá em João 15, que o Senhor Jesus usa a figura da videira verdadeira, né? Ele disse que o Pai nos nomeou para que dessemos fruto, e o nosso fruto permaneça. Então, aqui é a condição do coração do homem. Tem aquele que a palavra é muito superficial, então ela é roubada, ela não consegue entender nada, é uma coisa muito superficial para ela. Né? Tem traduções que chamam de beira do caminho, né? Junto do caminho, beira do caminho, né? É a figura que a gente fala de um lugar pisado, né? Um lugar que passa muita coisa. Então, vocês já viram uma rua de terra, ou até no meio do mato, né? Aonde as pessoas passam, não nasce nem grama. É uma terra pisada, dura, tá cheio de lixo ali, pedra, onde as pessoas pisam. Se você jogar uma semente ali, rapidinho vem uma galinha, vem um pássaro, vem uma ave e come aquela semente. Então é uma figura, né? Um coração que está cheio de lixo. Não adianta você pôr o evangelho ali. A pessoa ouve a pregação hoje e TikTok a semana inteira. A pregação hoje, ouve funk, ouve qualquer lixo desse mundo, ouve piada, ouve zoeira, os olhos enxergam pornografia, tudo que não presta. A palavra faz o quê? Né? É um chão pisado, que não adianta, não tem evangelho que a pessoa vá crer desse jeito. Ela precisa, né, de uma terra boa, ela precisa arar essa terra, né? Quebrar ali as pedras, tirar os bichos, as raízes velhas, e arrancando tudo que não presta para a semente poder entrar. Por quê? Porque senão a palavra não faz efeito nenhum. Então, os irmãos percebem, né, algumas figuras de um coração. Então, amar o mundo é o coração estar no mundo. O coração é o desejo, é o que te impulsiona. É onde a tua vida te leva. O que você quer? Né? O que você mais deseja? Ah, eu quero muito ir para o céu. O que você tem feito para ir para o céu? Nada. Né? A palavra vem, mas eu não ouço. A palavra fala, mas eu não dou muita atenção. Então, na verdade, você fala uma coisa, mas na prática não é isso, não é verdade. Né? Você está sendo enganado pelo Deus desse século, que engana todo mundo. Né?
Então, irmãos, vamos finalizar em Colossenses 3? Tinha mais texto aqui, mas tá bom já, né? Deu para entender. Colossenses 3, verso 1. Então, o evangelho, irmãos, o evangelho é fé. O dom de Deus é a fé. Não é trabalho, irmãos. Não é ter sabedoria para lidar com dinheiro. Deixa isso para os coach, deixa isso para os homens que escrevem livro. Eles ensinam como você ser milionário em X tempo. Dá para ser milionário, viu? Dá para ser milionário. Só que eu não aconselho, não de maneira nenhuma. Porque não tem riqueza maior do que o que você já tem, né? Que eu já tenho. O dinheiro não compra. Glória a Jesus. Então, olha só, a palavra ela está nos ensinando, irmãos, a andar com entendimento, a discernir o que tem valor. O que tem valor? Uma vida passageira, temporária, uma vida que vai acabar em algumas décadas, não é? Ou vale mais a pena viver a mensagem de Cristo, o propósito de Cristo, pelo restante da sua vida e ter aquele que tem todo o poder do seu lado, que vai garantir para você a vida eterna. Vale muito mais mortificar. E essa é a evidência de alguém que creu. A mortificação. Verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são. Olha aqui, irmão, você vê que texto que um encaixa com o outro tão perfeito, né? Veja que conselho, irmãos. Que conselho incrível. Se você já ressuscitou com Cristo, você já ressuscitou com Cristo? Mas a palavra diz que você só vai ressuscitar quando ele voltar. Que você só vai ver como que você vai ser e como ele é naquele dia. Nós não sabemos como vai ser, mas como ele é, nós seremos, não é o que está escrito? Mas ele está perguntando se você já ressuscitou com Cristo. Por quê? Porque isso se chama fé. Então, eu ainda não ressuscitei, mas como eu creio em Cristo, eu vivo como se eu já tivesse ressuscitado. Eu não sou mais desse mundo, mas eu sou pela fé. Pela fé que eu pertenço a Deus. É pela fé que eu sou um cidadão do céu. É pela fé que eu já tenho morada celestial. É pela fé que eu sou filho de Deus. É pela fé que eu tenho uma herança no céu. Porque se eu não crer nisso, eu não tenho. Porque se eu não acreditar nisso, eu vou viver como se isso não existisse. E eu realmente não terei. Mas se eu guardar isso no meu coração, eu já entendo, eu já ressuscitei. O irmão e a irmã já ressuscitou. Não é? Pensai, verso 2, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você já está morto ou não? Porque pode ser que você esteja vivo ainda para esse mundo, não é? Porque é disso que ele está falando. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, isso também é uma mensagem do que, irmãos? Uma mensagem de fé, não é? Uma promessa. Verso 5: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência. O que é a vil concupiscência? São os desejos vis, desejos por coisas vãs, desejo por coisas carnais, mundanas. Não é? Você pode desejar trabalhar, pagar suas contas, cumprir com seus compromissos, sustentar sua casa e ter até algum conforto e ajudar quem precisa. Mas além disso é vil concupiscência. E a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí, falando de desobediência de novo. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre,
mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Glória a Jesus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então seja agradecido, o seu objetivo, os seus pensamentos tem que ser em operar essas coisas na sua vida. Veja que ele não está dizendo, olha, agora que eu te chamei, tudo isso aqui vai vir sobre a sua vida. Ó, cruza seus braços, que tudo vai vir na sua casa, do jeito que Deus quer. Você percebe que não é isso. A mensagem não está dizendo isso. A mensagem está dizendo, toma uma atitude e opte pelo caminho da justiça. Toma uma atitude e viva o evangelho e ame a Deus. Opere na sua vida a obediência à palavra. É isso que ele está dizendo. Não é? Se os irmãos perceberem, ele está dando uma pregação aqui de tomada de posição, de decisão. Não é? E não é deixa a vida me levar. Pelo contrário, né? É a decisão, é a obediência, é o temor. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós podemos sim nos alegrar com muitas coisas. Não é? Se você tiver condição de ter alguma coisa boa, você pode ter. Mas, irmão, tenha sabedoria para não ser enganado, para que você não tenha soberba da vida, né? Para que você não comece a amar esse mundo, desejar as coisas dessa vida, e o mundo te trague para o engano. A palavra para de falar, o evangelho já não faz mais sentido, você já começa a ser roubado, já não para mais nada dentro de você. É assim que acontece. Amém, irmãos?